O que aconteceu com a Capcom? Do auge à redenção. É dona de inúmeras franquias importantes no mundo dos jogos. E seu próximo lançamento, Resident Evil Requiem, vai ser lançado em fevereiro de 2026, assim marcando o próximo jogo da linhagem principal da franquia. O jogo vai finalizar a trilogia e será a continuação direta dos últimos 2 jogos da franquia. E não é nenhuma novidade que hoje a Capcom está nadando de braçada em todos os jogos que lança. A franquia Resident Evil em seus últimos lançamentos renderam muitos milhões. Devil May Cry 5 foi um dos jogos mais vendidos da história do gênero. Street Fighter 6 voltou a liderar os jogos de esporte. Monster Hunter e Mega Man sempre venderam e sempre vão vender. Mas você sabe o que esses últimos anos significam para a Capcom? Que a Capcom entendeu como o Ocidente funciona. O Ocidente entendeu que o seu público-alvo tem um padrão. Esse padrão, ele é muito mais evidente do que todas as outras. Por exemplo, quando você fala Ubisoft, qual é o público-alvo da Ubisoft? É difícil dizer, né? Quando você fala, por exemplo, Rockstar, já fica mais fácil. Qual é o público-alvo da Rockstar? Jogos de mundo aberto, jogos que passam daquela linha do politicamente correto, enfim, tem um padrão mais fácil de se enxergar ali. Quando você vai, por exemplo, a Naughty Dog, já veio na sua cabeça um estilo de gameplay único. E a Capcom, né, na época do Resident Evil 5, do 6, enfim, dentre outros jogos, ela perdeu completamente a noção de qual é o público-alvo dela, pô. Tá? Qual é o público-alvo da Capcom? Ele é bem evidente, é bem claro, né? Então, por exemplo, hoje você tem um sucesso absurdo que é o Monster Hunter e passou a pegar uma fatia do mercado. Mas a Capcom, ela tem um público muito fidelizado de fighting game, a Capcom tem um público muito fidelizado de survival horror, né? A Capcom tem um público muito fidelizado de hack and slash. E todos esses jogos que eu falei têm as franquias respectivas, né? E essas franquias precisam seguir à risca o que o público quer. Porque quando você quer inventar coisas fora do que é, fracassa, flop. Então, a Capcom, ela entendeu qual é o seu público, qual é o estilo de jogo, o que ela quer, né? E eu espero que continue assim. A Capcom, como todos nós conhecemos, é uma empresa gigante, e como conhecemos mais ainda, ela é oriental, mais especificamente criada em Hirano, Osaka. A empresa foi fundada em 1979 e lançou seu primeiro jogo em 84, mas isso não faz muita diferença para hoje em dia. A verdadeira Capcom nasceu em 87, com o lançamento dos fliperamas de Street Fighter, e por mais que não tenha sido o primeiro lançamento estrondoso, ela foi sim o mais famoso globalmente. Todo mundo queria jogar um jogo de luta contra o seu amigo. Street Fighter colocou o nome da Capcom no mundo e mostrou para os diretores que ela poderia sim ter uma galinha dos ovos de ouro na mão, mas, óbvio, não é só de Ryu e Ken que se vive. No mesmo ano eles lançaram o Mega Man para o Nintendinho. Assim, nesse ano a Capcom dominava as ruas com o fliperama arcade e dominava a sua casa com o Mega Man. Porém, mesmo com o sucesso mundial gerando 500 mil cópias vendidas e seu segundo título gerando 1,5 milhão de cópias, a Capcom ainda não confiava que os consoles caseiros iriam virar o futuro. A Capcom, mesmo em seu começo, já se mostrava uma empresa... Não, é um canal pequeno, tá, galera? É um canal chamado Lumen, tá? Esse aqui é um canal pequeno. Vamos lá dar uma moral pro rapaz. Tivemos o lançamento de uma bomba, Street Fighter, o filme. E esse foi o maior investimento da empresa. Sim, uma empresa de jogos tinha seu maior investimento em gasto com o filme. E grande Então, em 1996, necessitava-se de um milagre para salvar a empresa. O nome desse milagre? Mikami. Shinji Mikami. Homem, aliás, é muito foda acompanhar ele, porque ele só posta foto de comida, mano. Toda hora tá ele com uns ramen lá. Resident Evil 1, a ideia de Mikami era criar um survival horror que fosse um shooter em primeira pessoa. Fala, DK. A produção entendeu que não iria gerar medo nos jogadores e a limitação do PlayStation 1 não iria permitir esse lançamento. Então Mikami teve a ideia brilhante da câmera fixa. Além disso, toda a equipe e diretores não estavam confiantes em cima do projeto. Era tudo o que eles não queriam.
um novo gênero de um novo criador para uma nova plataforma essa que eles não gostavam. A pequena missão de Mikami era salvar a empresa. Se o jogo fracassasse, a declaração de falência estava em cima da mesa. Porém, nós sabemos o que aconteceu. Resident Evil foi um sucesso, vendeu mais de 2,5 milhões de cópias e salvou a Capcom da falência. Assim, Shinji Mikami não só salvou a empresa, mas colocou a sua criação no pedestal principal, tomando o lugar antigo de... Só uma dica pro meu mano, se ele me permite. Tá funcionando e tal, e aí é só um esmero, frescura minha, mas seria legal as imagens agora dos clássicos, porque é muito importante num vídeo. Se você me permite, tá, Lumen? Senão tá tudo certo. Mas num vídeo contando a história, né? Retratando fatos e falando sobre as franquias historicamente, é legal você retratar com os vídeos de fato. Eu não sei se você quis usar uma gameplay sua pra não pegar a gameplay de alguém, mas sempre coloca... o audiovisual, ele é ação e reação. Tudo que você coloca na tela tem que ter um contraponto sendo áudio ou algo para agregar. Uma transição não pode surgir sem nenhum áudio com ela. E quando você fala sobre alguma coisa, é interessante você ter na tela aquilo que você está falando. Tá? Então funciona, tá dando para entender perfeitamente, mas seria legal, que nem você fez com o Street Fighter ali, o clássico, quando você for falar dos Residentes, você colocar os corretos, tá? Street Fighter e mostrou que Resident Evil seria o futuro da Capcom. E, obviamente, a Capcom não é boba, e vendo a mina de ouro nas mãos, logo se mobilizou para o lançamento de Resident Evil 2 em 1998. Assim, vendendo... Aí agora, por exemplo, era pra ter o clássico. Mas tá dando pra entender, é só porque eu sou fresco mesmo. Com milhões de cópias, se tornando o jogo de maior sucesso da Capcom. O jogo era uma inovação em inúmeros setores. O mapa que você podia explorar era imenso, você tinha 2 campanhas com histórias distintas e também trouxe um dos personagens mais marcantes da história dos jogos, Leon S. Kennedy. Nos anos de 1999 e 2000, a Capcom dominou o gênero de survival horror e também de lutas. Street Fighter 3 era lançado e gerava um enorme sucesso, assim como Dino Crisis. E ainda em 2000, se lançava o jogo que mudaria o novo patamar de Resident Evil, Code Veronica. Colocava a franquia em um patamar mais alto, de que não era somente um... Ele simplesmente pulou um. Vamos ver. Zumbis. A história era a mais trabalhada da época até então, assim como os O gráficos. que me tira a vontade de jogar o Renove é a gameplay da Grace. Para a empresa, mas para todo Mas tu nem jogou ainda, Matheus. Que loucura. o mundo do game. Até hoje, Code Veronica é visto como um dos melhores jogos da franquia. Mas na época não era, irmãozinho. É o Mano Lumen. Eu posso te atestar que a grande maioria da época não curtia muito. Porém, Code Veronica não fazia parte da linha principal, essa que Hideo Kamiya estava trabalhando, procurando que hoje surgiu, né, aquela sensação de... virou cult, né? O Code Veronica virou cult. Quem tava lá sabe o que eu tô falando. inovações para Resident Evil 4, inovações que o GameCube poderia trazer. A fase de criação de Resident Evil 4 foi caótica e gerou inúmeras betas, testes, trailers, até que a equipe percebeu que aquilo já não era mais Resident Evil. O jogo estava sim bom, mas já não era um horror. Esse jogo era de ação, e assim como já sabemos, foi a criação de... Caralho, ele cagou mesmo pro 3, mano. Só foi. Devil May Cry. Lançado em 2001, o jogo alcançou 92 no Metacritic e teve elogios de todos os lados. O jogo era rápido, fluido e tinha um grande estilo. E assim, a Capcom se tornava dona de E câmera tanque. um outro gênero. O gênero Controle, desculpa. da própria criação, Hack and Slash. Devil May Cry 2, obviamente, tinha total apoio da empresa e rapidamente entrou em produção, mas ali se iniciava um grande erro da empresa. O jogo seria lançado em 2002. O tempo de produção e de polimento era de somente 1 ano. E todos nós sabemos, não é o correto. Quando Devil May Cry 2 foi lançado, gerou o que a Capcom não queria, uma fama ruim. O jogo foi dado como fraco, chato, sem vida, além de ter uma nota de 68 no Metacritic. O jogo não passava a mesma coisa do primeiro, com pequenas melhorias. Melhorias essas que não faziam jus para um novo jogo. E assim, ligava-se o sinal de alerta para a produção da série. Criar jogos anos após anos poderia não ser o caminho do sucesso, mas sim a fórmula do fracasso. Porém, para aliviar os medos, Resident Evil 0 era lançado no mesmo ano, e que, novamente, foi um sucesso. Porém, nesse, muito mais contido que os últimos, já que a Capcom firmava uma parceria com a Nintendo, onde Resident Evil seria exclusivo de Nintendo. Em 2004, a Capcom lançava mais uma inovação, Monster Hunter, onde o jogo lançado focado no público japonês. Era lento e gradual, focava em uma caçada em co-op, onde você precisava farmar para conquistar níveis e armas que você precisava. Monster Hunter, anos depois, mostrava a força que teria. É legal também
galera, quando vocês forem fazer vídeos assim, porque aí eu não sei, tá? Ele pode ter escrito esse roteiro, puxado do chat GPT, não importa, tá? Porque hoje em dia, cara, você tem que fazer, tem que usar mesmo as mecânicas. Mas é bom você colocar um toquezinho humano. Vocês não acham? E, ô Lumen, se você ver esse vídeo, pelo amor de Deus, hein? Se você acha que tá bom assim, ignora tudo que eu tô falando. Mas é legal você dar um toquezinho humano, então, porque senão fica só leitura. A Capcom estava lá, e aí? Não tem uma pausa, não tem um comentário seu, não tem uma opiniãozinha a mini, nada, tipo, é só leitura do início ao fim, tá ligado? Mas se essa é a proposta do vídeo, tá tudo certo. Aí é eu que realmente não... Acho que poderia ter uns comentários mais assim. Mas é um vídeo informativo e tá legal, e tá dando pra entender, tá? Mas eu acho que seria legal você dar uns pontos seus, assim, pra não ficar muito robótico. E se tornava a franquia de jogos mais vendidas da história da empresa. E no mesmo ano, a Capcom finalizou Resident Evil 4 e Devil May Cry 3. Os dois jogos eram lançados, duas franquias gigantes, dois jogos gigantes. Porém, uma perda igualmente grande ocorreu. Resident Evil 4 era um marco para a história. Um sucesso estrondoso, enorme, big, todos queriam jogar. Uma câmera over the shoulder, 3 mapas enormes, novas armas, novos zumbis. Mas vocês sabem que o Resident Evil 4 na época também teve muita porrada nele, né? E aí ele foi sendo descoberto. Tanto é que, se não me engano, ele sai pro GameCube, né? Travado. Mas vamos lá. E Devil May Cry seguia a mesma lógica. A Capcom analisava o que os fãs não gostavam do Devil May Cry 2 e melhorou, refinou, se dedicou mais ainda ao 3, assim colocando a empresa novamente nos trilhos. Mas o melhor ano dela significava o começo do seu fracasso. Shinji Mikami se retirava da empresa. Embora a saída tenha sido amigável. Se o 4 não tivesse saído pro PS2, ia morrer junto com o GameCube. Pois é. Mas é que eu acho que ele tá fazendo o texto com a percepção que a gente tem agora, né? Não como foi quando saiu. O próprio Code Verônica é isso. Mas vamos lá. Duas de suas melhores franquias, essas mesmas que eram um marco no mesmo ano, ficavam sem o seu mestre. Mikami deixava seus filhos sem a sua supervisão. A Capcom perdeu sua principalmente criativa, então ela tinha que escolher colocar outro membro da equipe criativa para liderar os projetos, assim continuar o que Mikami tinha em mente, ou jogar o setor criativo de lado e focar somente no nível técnico. E foi isso que a Capcom fez. A Capcom acreditou que poderia deixar o estilo criativo de lado se aumentasse o nível técnico, assim ela criou sua nova engine, e em 2007 iniciou-se a sua nova forma de pensar. A partir daquele ano, a Capcom se tornava uma empresa focada no ocidente. Seus jogos tinham um orçamento e expectativas de blockbusters. Eles sentiram que o ocidente podia fazer muito mais do que o oriente, já que cerca de 70% do lucro da sua empresa era ocidental. Então em 2008 ela tomou a decisão de lançar Resident Evil 5. E como nós já sabemos, aqui no ocidente temos um gosto com histórias megalomaníacas. Lutas, bombas, carros... e claro, homens fortes socando pedras. Com esse foco, ela determinava que Mega Man e Monster Hunter eram franquias de segundo escalão. Ela só focaria nesses jogos para consoles portáteis. E o coitado do Mega Man já não representava nada para Capcom. Obviamente, o nome Resident Evil já vendia milhões de cópias. O sucesso de Resident Evil... André, essas perguntas assim eu prefiro não responder, mano. Com todo respeito a tu. 5 foi rápido. O que tu acha, mano? Eu te perguntar, você acha que eu joguei Sonic na minha vida? Qual é, cara? Milhões de cópias em seu lançamento. Assim, o diretor... Aí tu me quebra. Galera, quem quiser mandar os reacts aí, ó, fica à vontade que eu vou colocando na fila, hein? Diretores tinham uma leitura errada desses números. Não conseguiram perceber que a compra era pelo nome e não pela qualidade. E ocorria a mesma coisa que aconteceu há anos atrás com Street Fighter, o filme, e ocorreria anos após com Resident Evil 6. Além de também repetir o erro de começar uma sequência logo após o lançamento. Resident Evil 6 já era produzido assim que R4 era lançado. A equipe já estava em estado de exaustão e precisava de uma pausa para repor ideias e também polir o que já tinha feito. Porém, isso não foi ouvido. Após um ano, a Capcom perdeu a sua segunda peça-chave, Kenji Inafune, criador e diretor da franquia Mega Man. Essa foi uma das saídas mais estranhas da empresa. A saída foi pelas portas dos fundos e da maneira silenciosa. Kenji queria investimento, ele queria criar novos jogos de sua criação. Porém, a diretoria estava focada nos jogos de ação com custo muito alto, mas que também geravam altos lucros. A equipe de Inafune foi posta junto com Resident Evil 6. A estimativa é que esse jogo tenha custado mais de 100 milhões. Corre boatos que a ideia da Capcom era rivalizar com COD e Battlefield. Ela queria se pôr com jogos de ação, uma guerra biológica. Mas 2012 foi um marco. Não um marco bom, mas um marco de escândalos e fracassos insustentáveis. Resident Evil 6 foi o maior fracasso da história da empresa. O maior investimento para o maior fracasso. É como dizem, quanto mais alto, maior a queda. O jogo em vendas se iniciava com menos de 5 milhões de vendas, e com uma nota 67 no Metacritic. Meu mano, eu vou te falar o seguinte, mano. Não fosse o co-op no 5 e no 6, pra mim seriam dois lixos revoltantes. Eu não caio nesse papinho aí que a galera quer fazer justamente com esse revisionismo do 5 aí não, cara.
Entendeu? Mas é assim mesmo, né? Cada um quer ser protagonista do seu próprio tempo. Então deixa eu tentar mudar o que já é senso comum aqui pra depois lembrarem de mim como o feitor. É, internet. Nunca soube o que realmente queria. 3 campanhas iniciais, 2 protagonistas marcantes, porém não é nada que os fãs queriam. Leon ficava com a campanha mais sombria, Chris Fala, com a Midrian. mais emocionante. Midrian. E o Jake, ele só ficava com a Cherry. O jogo era decepcionante. Aí não tá bom, não? Aí é Cherry. Não trazia medo, não trazia drama, não tinha nenhuma trama envolvente. Mas a gota d'água para os fãs foi dos escândalos das DLCs para Street Fighter e Tekken, uma franquia consolidada e com um gênero de poucas mudanças. Historicamente, o gênero de luta não tem grandes diferenças de seus antecessores. Criação de novos personagens, novos golpes, novos gráficos, mapas, mas nada tão inovador. Mas como a Capcom agora queria copiar as empresas ocidentais, ela conseguiu. Copiou tudo de ruim que poderia. Jogos fracassados, investimentos milionários, demissões de grandes trabalhadores e enganar seus fãs. Muitos fãs descobriram que no disco de Street Fighter vs Tekken existiam 12 personagens. 12 personagens que já estavam lá. Os personagens estavam completos e dentro do jogo base, porém a Capcom os omitia e bloqueava. Assim, ela podia cobrar por eles em futuras DLCs. E isso gerava um dos maiores escândalos da história dos games. Escândalo esse que eu também comentei sobre no vídeo que está no card. O ano era 2012, marcava o fundo do poço para a Capcom. Eles não tinham mais 2 mentes brilhantes, de 3 de suas 5 franquias. 2 de suas franquias, Street Fighter e Resident Evil, estavam difamadas, jogadas às traças. Mega Man escanteado, seu criador saiu por não ter investimento no jogo. Monster Hunter era somente japonês, focado em jogos portáteis, o segundo escalão, e sobrou Devil May Cry, lançado em 2013. Um jogo medíocre, Metacritic 84. Porém, novamente não contentava todos os fãs antigos da franquia. O redesign dos personagens e o estilo artístico voltado para o ocidente, o jogo foi sim um sucesso de vendas e crítica, e atraiu novos fãs, mas o jogo nunca gerou um lucro que suas outras franquias geravam. Ali, a Capcom estava largada e no fundo do poço. As escolhas erradas de diretores transformaram a empresa em algo sem identidade. Ela copiava seus rivais para se vender igual. Suas franquias eram de nicho. Resident Evil puxava para quem era fã de terror, de zumbis, de sentir medo e de ter um perseguidor, de quem gostava dessas bizarrices nojentas. E eu sou fã disso. Street Fighter era quem gostava do competitivo, de ser o melhor, de Salve, ficar sempre Lorenzinho. no mesmo botão Tamo até junto. o combo funcionar, de poder disputar e dizer que ninguém o vencia. Mega Man era uma história linear, mas com mecânicas atrativas. Era para pessoas que queriam um jogo mais simples, com visuais bonitos, mecânicas bem implementadas e controles fáceis. Monster Hunter era o mais nichado, para quem se dedicava ao jogo. O jogo era complexo e sempre teve a necessidade de um grinding grande. O jogo necessitava de inúmeras horas para finalização. E Devil May Cry. Devil May Cry era o seu público mais aberto. Mesmo assim, precisava que você não se importasse com sangue, assuntos de anjos e demônios e mortes. Logo após essa era de sombras, a Capcom teve seu novo escolhido. E dessa vez, Harushiro Tojimoto. Ele, o executivo que teve que lidar com os tempos sombrios e liderar a reestruturação da empresa. Primeira ordem, diminuir os riscos. Não deveriam inovar a cada jogo, mas sim melhorar o que já tinham feito. A De Capcom sucesso. voltou às origens. Deixou de ser uma empresa que queria estar no holofote para se tornar novamente a empresa silenciosa. Ela focou em massa para o seu próximo lançamento. Você já imaginou se a própria From Software tivesse essas ideias megalomaníacas? Ela nunca teria lançado e feito o que ela fez, o Miyazaki. Tirando as lendas aí, que são irretocáveis, tipo Miyamoto mesmo. Cara, você tem que manter o que é o seu público. Aí eu volto lá no início, é o seu público-alvo. Ele é muito claro, ele é muito evidente, o público da Capcom, sabe? Cada franquia tem um público-alvo muito claro ali. Você não pode inventar moda em cima dessas franquias. Que viria em 2017, Resident Evil 7. Óbvio, a Capcom voltou à sua galinha dos ovos de ouro, mas voltou conscientemente. Mas eu Escolheu não com acho calma que e é deu esquecimento tempo do Breath of Fire, o Denilson o Denilson. Eu acho que você tem que entender que ele é um jogo de nicho, cara. Não é um jogo ultra popular, mano. Essa é que é a verdade. E aí a galera acaba esquecendo mesmo. Mas ele não é um jogo ultra popular, nunca foi. Ele teve ali o seu ponto na época, mas nunca foi um estouro, né? Nunca foi um bagulho absurdo, assim. Então, por isso que a galera não lembra. Deu tempo para o seu time trabalhar. Resident Evil 7 demorou 3 anos para ser produzido. O time de desenvolvedores voltava a trabalhar com todo vapor. E como já sabemos, foi um sucesso. Resident Evil 7 foi um sucesso de crítica comercial, uma inovação para a série, trazendo o jogo em primeira pessoa. E, assim, gerando um lucro saudável para a Capcom. Sim, é inegável que Resident Evil 7 foi, sim, um blockbuster. Porém, isso só ocorreu pois o nome Resident Evil já era sinônimo de sucesso e de bons jogos. E um ano após, foi lançado o seu jogo de maior sucesso da história, Monster Hunter World. O
primeiro jogo da franquia a ser lançado globalmente. O jogo ultrapassou 20 milhões de cópias, um blockbuster de uma franquia exclusiva que se tornava mundial. A Capcom recuperou todo o seu dinheiro perdido e também aprendeu onde deveria investir. Após isso, nós sabemos... Um dia eu vou começar essa franquia aí, mano. Sucesso. Retrace Make? Sucesso. Resident Evil Não, Village? não, 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 Sucesso. não, 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 não. Tá devendo mesmo. Boa noite. Opa, apareceu, Diregão. Ele acabou de falar Falou que... de Monster Hunter e me invocou. Acabou de falar que Resident Evil 3, o remake foi um sucesso. Pior que eu não posso retrucá-lo em um ponto, mas posso retrucar em todos os outros. Mas tá bom. É um vídeo informativo. Sucesso. Shooter Fighter 6? Sucesso. P4 Remake? Ovação. Sucesso. Devil May Cry 5? Sucesso. A Capcom, com o passar dos anos, se Não, mostrou ele tá se baseando no que é em vendas e tal, entendeu? E em vendas, realmente, vai vender, vai fazer sucesso em vendas. Mas é o que eu falo, né? A gente não pode se basear no que é bom e ruim só porque vendeu muito. Afinal de contas, crack vende muito. Então, tem que, né? A gente tem que tomar cuidado, mas eu entendi aqui. extremamente instável, mas também mostrou que às vezes a grande ideia pode mudar. E que hoje eu precisava ver, viu, como é que foram de fato as vendas, assim, agora que do 3 Remake. Óbvio, a empresa está longe de ser a melhor do mundo, mas é inegável que tem acertado muito. Terminou lá, Juregão? Monstro? Terminei, matei. Finalmente zerei aquela porcaria. Agora tem que zerar mais 4 vezes. Tome. Nos últimos anos. O lançamento de todos os jogos mostra muito cuidado e também mostra muito entendimento do que os fãs realmente querem. A indústria hollywoodiana quase quebrou a Capcom, assim como nós vemos em inúmeras empresas e franquias. Então hoje, se tornar o que a Capcom se tornou e estar continuando a ser, é sinônimo de ser felicidade para os fãs e um sucesso financeiro. Hoje, a Capcom é exatamente o que queria ser e deveria ser, um sucesso financeiro gigante. Obras que disputam os melhores... Com personalidade, tratando com carinho todas as suas franquias. É isso, meu amigo. Ó, vídeo muito bom do Lume, hein? Quem quiser conhecer, o canal dele tem 120 inscritos, né? Quem quiser ver aí, ó, dá uma moral pra ele, tá bom? Canal bem legal.